E aí, turminha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a posição relativa de uma reta a uma circunferência. Beleza? Bom, a reta pode ser tangente, atenção, tangente, se ela tiver apenas um ponto em comum com a circunferência. Tá? Então eu tenho aqui a reta, vamos chamar aqui de reta T. Então ele toca apenas em um único ponto dessa circunferência. A reta pode ser secante se essa reta estiver, então, tocando em dois pontos da circunferência. Beleza? Se a reta T tocar em dois pontos da circunferência, nós dissemos que essa reta é secante à circunferência. A reta é externa se ela não toca na circunferência. Tá? Se ela não toca a circunferência, ela é uma reta externa à circunferência. Bom, a distância da tangente até o centro da circunferência ela é medida da seguinte forma. Aqui, por exemplo, a gente tem o raio. Tá? Vamos traçar o raio. Essa distância à circunferência, a gente tem que lembrar que distância sempre forma um ângulo reto. Tá? Ângulo reto. Então, eu tenho a distância aqui do raio. Então, eu tenho o raio em relação à tangente. No caso da reta tangente, o raio ele tem a mesma medida dessa distância. Ok? Então, o raio é a distância do centro até um ponto da circunferência. Se a tangente passa por esse ponto, então o raio e a distância eles têm o mesmo valor. Tá legal? No caso da secante, eu tenho o raio. Então, eu vou traçar o raio aqui, ó. Tá? Então, eu tenho um raio, ok? Lá no ponto, ó. E aí, nesse caso, a distância do ponto, a distância da secante até o centro da circunferência, né, é essa. O raio, ele é maior. Tá vendo o raio? O raio é maior. Então, a gente pode dizer que a distância é menor que a medida do raio, se for secante. Tá? Aqui eu tenho o raio, tá? O raio até a ponta, vamos colocar aqui o raio. E a distância, eu vou agora tracejar para a gente poder ter isso aí melhor, tá? Posso até tracejar no outro também. Então a distância até a reta externa, ela é maior que o raio. Então, se a reta for externa, a distância é maior que o raio. Se a reta for secante, ela é menor que o raio. A distância aqui, ó, vamos tracejar ela. Tá? Se a reta for tangente, a distância e o raio têm a mesma medida. Agora, pessoal, vamos falar sobre circunferência escrita e circunscrita. Antes mesmo de eu falar deles, nós vamos falar o seguinte. A gente falou sobre a reta que é tangente. Então, eu tenho aqui o segmento AC, tangente à circunferência. Então, quer dizer que o raio forma ângulo reto com ele. Tá? A distância do centro até esse ponto forma ângulo reto. Aqui desse outro lado também eu tenho BC, tangente. Ok? Então, OB é raio. Tá? Eu até marquei aqui com a mesma medida. Tá legal? E também forma ângulo reto. Bom, quero provar agora que AC e BC são segmentos congruentes. Como que eu vou fazer isso? Eu vou traçar aqui, inicialmente, um outro segmento. Só para demonstrar aqui que a gente tem, então, dois triângulos. Tá legal? Então, eu tenho um triângulo agora AOC e o triângulo BOC. Tá legal? Então, eu tenho um ângulo reto. Vamos chamar aqui de ângulo 1 e aqui de ângulo 2. Tá legal? Então, dá uma olhadinha aqui nesse segmento, tá? Que ele é comum aos dois triângulos. Então, desse lado, se eu tenho assim, essa distância e esse segmento do mesmo ponto, esse ângulo tem que ser o mesmo desse. Ok? Dessa forma, aqui, esse ângulo também vai ser a mesma medida. Tá legal? Significa, então, que se eu tenho aqui, caso, lado, ângulo, lado, ó.
lado, ângulo, lado. Eu nem precisava de olhar muito para esse ângulo, né? Lado, ângulo, lado. Esse terceiro lado, ele é congruente. Nesse caso, tem dois triângulos congruentes. Então, eu posso afirmar que o lado AC e o lado BC têm a mesma medida. Tá? AC é congruente ao lado BC. Beleza? Agora, sobre circunferência inscrita. Quando que uma circunferência é inscrita? Praticamente, ela está dentro do polígono. Ok? O que isso significa? Que os lados do polígono são sempre tangentes à circunferência. Então, ó, esse lado tem um ponto em comum, este lado tem um ponto em comum, esse lado toca apenas um ponto e esse lado apenas um ponto. Então, se os lados do polígono, todos os lados, forem tangentes à circunferência, então a circunferência está inscrita nesse polígono. Já quando é circunscrita, é o contrário. Você está vendo a circunferência por fora, circunscrita por fora do polígono. Significa, então, que os vértices do polígono, eles fazem parte da própria circunferência. Tá? Então, a circunferência contém os vértices daquele polígono. Se isso acontece, você diz, então, que a circunferência é circunscrita ao polígono.